Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A lei, ela não tinha graça, né? Podemos dizer que a lei não tinha graça. Porque a lei, ela exigia que você fizesse algo. Ela esperava que o homem fizesse alguma coisa. E ela só condenava, porque o homem não conseguia realmente chegar no padrão de Deus. Eu postei alguma coisa, acho que foi no Twitter, foi um título de uma das mensagens que eu coloco todos os dias, comentário bíblico, né? Eu acho que era qual religião, que religião devemos ter, alguma coisa assim. E uma pessoa respondeu assim, não, basta ser bom. Basta ser bom, não precisa religião nenhuma, basta ser bom. Então esse é o segundo engano, né? Porque o primeiro engano é que as pessoas acham que você precisa de uma religião para ser salvo. E o segundo engano é achar que não precisa religião para ser salvo, basta que você seja bom. As duas coisas realmente, nós não precisamos de uma religião para sermos salvos, mas nós não conseguimos ser bons. E a lei exigia que você fosse bom. A lei exigia que você atingisse um patamar de bondade que fosse suficiente. Existe até um vídeo que circula na internet, e o pessoal gosta, né, de compartilhar, porque é uma cena assim como se fosse no céu. Está todo mundo de branco, de roupa branca, e tem um anjo, acho, não sei se é um anjo, ou é o Senhor mesmo, ou é um anjo, e tem uma balança. Então, cada um chega, acho que sobe na balança, e a balança mostra, né, o ponteiro mostra o nível de bondade daquela pessoa. Se o nível de bondade atingir um certo padrão, tal, a pessoa entra no céu, senão ela não entra no céu. E muita gente compartilha, achando lindo aquilo, achando realmente é isso. Até que chega quando a gente pensa que o erro já era suficiente, né? Aí eles aprimoraram ainda mais, foram mais longe. Aí chega com a camiseta assim, escrito Jesus, acho que é isso, eu não lembro exatamente, mas faz muito tempo que eu vi esse vídeo. E aí a explicação é o seguinte, que Jesus foi bom o suficiente para todo mundo, todos os que creem nele, terem bondade para poder entrar no céu. Então, isso é a velha doutrina protestante de ser salvo por meio das justiças de Cristo. Ou seja, as justiças que Cristo tem por ele ter sido perfeito em todo o seu andar, em todo o seu viver, ele depositaria na conta do crente, e o crente passaria a ser visto como justo, então, por causa das obras de Cristo. É como se ele tivesse cumprido toda a lei e agora, por tabela, ele também pode ir para o céu. Mas isso é um erro, tá? É um erro. Inclusive, faz parte da doutrina de muitas igrejas protestantes isso, que se você se converter a Cristo, o que pertence a Cristo em termos de mérito, o mérito de Cristo fica valendo para você. Que mérito? O mérito dele ter cumprido a lei, dele ter andado em perfeição, dele ter feito isso, feito aquilo outro. Mas se nós adotarmos esse pensamento, então a salvação é por obras. Ainda que não sejam obras minhas, são obras de Cristo. Mas é errado isso daí. É errado. Então essa ideia de que vai ter uma balança no céu para pesar, para ver se você é mais bom do que ruim, de um lado punha os pecados, acho que era isso que punha, de um lado punha os pecados, do outro lado punha as bondades, e aí o que pesava mais, tal. E é errado tudo isso, porque a lei exigia do homem a perfeição. E a perfeição nenhum homem seria capaz de cumprir, a não ser Cristo, claro. Mas ainda assim, ele cumpriu, ele era perfeito, ele é perfeito, né? Não é a perfeição dele que nos salva. Pelo contrário, a perfeição de Cristo, atente para isso que eu vou falar agora, a perfeição de Cristo nos condena. Nos condena. Porque se você olhar para ele, né, tem até um livrinho medieval de 1600 e alguma coisa, acho que é escrito por Thomas Kempis, que era um
eu não sei se era um monge ou era alguma coisa assim. É muito bonito o livrinho, é uma delícia ler o livrinho, porque ele é muito bom, assim, com ideias de como você amar o próximo e tal, né? Mas o título dele é o seguinte: Imitação de Cristo. É claro que Cristo é o padrão, o Senhor Jesus é o padrão para nós, mas nós jamais chegaremos a qualquer lugar imitando Cristo. Porque não é pela imitação de Cristo que nós somos salvos, mas é porque ele na cruz, sobre ele Deus fez justiça. Esse é um ponto importante de entender do Evangelho. O que é fazer justiça? Por exemplo, quando alguém mata um parente seu, e você pega uma arma lá e vai fazer justiça. Justiça com as suas próprias mãos, né? Então você mata o cara que matou seu parente. Pronto, você fez justiça. Você resolveu o problema, né? Não legalmente, não muito legal, mas você fez justiça. É a questão do troco, né? Do troco. Cristo na cruz, ele foi feito justiça por nós, foi feito pecado por nós, e agora ele é justiça por nós aos olhos de Deus. Porque ali, Deus o castigou, Deus fez justiça em Cristo. Deus castigou a Cristo como se fosse ele o malfeitor. Como se ele tivesse pecado no meu lugar. Ele na cruz foi feito pecado por nós. Por que isso? Porque daí o Senhor sobre ele lançou os nossos pecados, claro, mas também lançou o juízo terrível, o juízo eterno sobre ele. Então, esvaziou a pena. É como quando um criminoso foi condenado à morte, aí um dia ele é criminoso, condenado à morte, no dia seguinte não tem mais nada contra ele. Ninguém pode chegar e falar assim: vamos desenterrar o rapaz lá, que ele precisa ser julgado de novo, nós vamos dar uma outra pena para ele foi enforcado, agora nós vamos matar ele por fuzilamento. Não tem como. Ele está morto. Como é que você vai matar de novo um cara que está morto? E assim é também a questão da salvação. A salvação exigia a lei exigia a morte do culpado. A morte do culpado. Mas no nosso caso, se nós morrêssemos por causa da culpa, aí não adiantava nada. Que vantagem Maria leva, né? Morri, e agora? E aí? Paguei o preço, mas só que o pagamento é eterno, e tem esse problema também. O único que podia pagar um preço eterno é Cristo. 3 horas. Por que 3? Porque 3 é o número perfeito. 3 horas de trevas. Essas 3 horas de trevas, para ele, equivaliam a uma eternidade de trevas para um perdido. Mas ele passou por isso ali na cruz. Então a lei, ela não podia salvar e não pode salvar. Uma pessoa que pensa em ser salvo seguindo a lei, ele está perdendo tempo, não vai adiantar nada. Então por isso que aqui nós encontramos em Tito, capítulo 2, versículo 11, depois de Paulo falar de tudo o que seriam procedimentos para você dar um bom testemunho aqui na terra, na nossa vida aqui na terra, ele entra no versículo 12, versículo 11, ele entra no versículo 11 dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A lei não trazia salvação a todos os homens. A lei foi dada para os judeus. A lei foi dada para os judeus. Muito embora nós sabemos que todos os que foram salvos em todas as eras foram salvos por graça. Mas a lei não trazia graça, a lei trazia juízo. Então agora Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então não é mais só os judeus, não é mais só um povo. Não, é a todos os homens, mas não no sentido de que todos serão salvos. Ela oferece a todos os homens a salvação, mas somente aqueles que realmente creem em Cristo, que aceitam Cristo como seu Salvador e Senhor, são salvos.
E é no versículo 12 que está a grande diferença. Em Tito 2,12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, isso é uma coisa, e às concupiscências mundanas, isso é outra coisa, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. O que é renunciar à impiedade? O que é impiedade? Impiedade é a negação, é você negar que exista alguém acima de você. Você negar uma direção, alguém dirigindo você. Você negar a Deus, você negar um poder maior sobre você. Você viver na independência de Deus. Isso é impiedade. Pecado, o que é pecado? É impiedade. Pecado é impiedade. É viver à parte de Deus. Isso é impiedade. Então, renunciando a isso, renunciando a essa independência de Deus e as concupiscências mundanas, o que são concupiscências? São desejos extremos das coisas que atraem nossa carne. E quando a gente fala coisas que atraem nossa carne, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que para o mundo tem valor, nós vamos colocá-la no lugar certo. Então agora aqui, não é mais... Ele não está mais falando no versículo 12 de, vamos chamar assim, de técnicas de etiqueta, como as que ele deu nos versículos anteriores, para os velhos, para as velhas, para as moças, para os jovens e para os servos. Não são técnicas de etiqueta. O que fazer, o que não fazer. Agora aqui é aceitar uma mudança que o Espírito Santo vai fazer em nós. Não é mais assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Uma pessoa fez uma pergunta muito interessante hoje a respeito de Romanos, deixa eu lembrar agora o versículo, Romanos fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. No versículo anterior ele fala assim, porque não no versículo 15, um pouco antes. No versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo é magnífico, né? O que quer dizer que o mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, com o meu Espírito? Porque o homem é Espírito, alma e corpo. Hoje também uma pessoa perguntou, mas Mário, quem foi? O Batista falou numa live que o incrédulo não tem ainda o Espírito. Claro que o Batista estava falando do Espírito Santo, precisa explicar para o rapaz, que o incrédulo não tem realmente o Espírito Santo, mas ele tem o Espírito próprio, o Espírito humano, porque o homem é formado por Espírito, alma e corpo, e na Bíblia é sempre nessa ordem. Espírito vem primeiro, porque é a parte mais elevada do homem, alma e corpo. O Espírito, aquela parte que os animais não têm, só os seres humanos têm, que faz o intercâmbio com Deus, que é capaz de fazer intercâmbio com Deus. A alma é a parte dos sentimentos, a parte da razão, a parte das emoções, que isso os animais têm também. Animais têm emoções, animal tem alma. E o corpo, que é o hardware, né? que expressa todas essas coisas. Um animal, quando morre, ele perde o corpo e perde a alma, porque acaba ali, não tem duração. O homem não acaba, porque o homem tem espírito. Ele é um ser espiritual também. Então aqui, quando eu expliquei para esse rapaz, então, que era justamente isso, né? O que o Batista aqui dizia na live é que o incrédulo não tem o Espírito Santo, mas ele tem o Espírito dele, o Espírito humano. E aqui em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como que é esse diálogo? Esse diálogo. O Espírito Santo conversa com o nosso espírito.
e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. É uma coisa interna. É uma coisa interna. Não adianta falar assim, não, você tem que decorar o texto tal para você saber que você é filho de Deus. Não. Não. No momento que você creu em Cristo, no momento que você foi salvo, recebeu o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo agora vai dar a você essa capacidade de ter um diálogo, de ter uma comunicação entre o Espírito Santo e o seu espírito. E aí você vai ter a certeza, realmente, eu sou filho de Deus. Você vai ter sentimentos de um filho de Deus, como um filho tem sentimentos do seu pai, não é? Você vai ter sempre quando você peca, você vai ficar triste, porque o Espírito Santo vai ficar triste, e você também vai ficar triste. Quando você se alegra no Senhor, o Espírito Santo vai ficar alegre, você vai ficar alegre também, porque agora você tem ali duas pessoas, vamos dizer assim, num intercâmbio. É um intercâmbio, a pessoa humana com a pessoa que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito divino de Deus, não é? O intercâmbio agora. O incrédulo não pode ter isso. Não pode ter a comunicação com Deus habitando em si mesmo o Espírito de Deus. Então é maravilhoso isso. E voltando lá então para Tito, quando ele fala em Tito capítulo 2... Agora, então, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, nessa época, nesse tempo, de maneira sóbria, justa e piamente. Então não é assim, sóbria, justa e piamente. Já estou vivendo dessas três maneiras. Não, não é assim que funciona. Porque isso aqui não são leis, isso não são regras para você seguir. Você tem agora uma natureza que vai querer viver de uma maneira sóbria, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa, que é o inverso da impiedade. Uma maneira que se agrada ter a Deus, o Espírito Santo, como seu guia e como maestro do seu corpo, dos seus membros. Então você vive agora, porque a lei trazia morte. Mas o Espírito traz vida. A salvação pela graça de Deus, que nos dá o Espírito Santo, nos dá vida agora, para vivermos uma vida que não é uma vida humana terrena, é uma vida divina que foi colocada em nós agora, para vivermos de forma consoante àquilo que agrada a Deus. Nós conseguimos fazer isso? Não o tempo todo, infelizmente não. E é por isso que tem essas exortações sempre aqui. E aí ele vai falar no versículo 13... da nossa esperança, aquilo que realmente nos move, não é? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.